Neste vídeo eu vou estar mostrando para vocês como eu faço para alterar a barra de energia dos meus personagens no mod OpenBOR. Por padrão, a barra do OpenBOR é esta que vocês podem ver. Ela é bem simples. É uma barra básica para tantos players como inimigos, obstáculos, etc. Tudo aquilo em que você quer que apareça para mostrar a quantidade de energia daquele item na tela, vai ser essa barra simples. Mas você pode modificá-las, fazer com que seu jogo fique mais bonito, mais atrativo, mais interessante. Para começar, nós devemos colocar um comando num arquivo TXT. Esse arquivo TXT ele se encontra dentro da pasta Data, onde é a raiz de tudo que tem no seu mod. Vocês podem ver que tem várias pastas, vários arquivos TXT, e o principal para essa mudança da barra é o levels.txt. No levels.txt, nós vamos colocar um comando. Este comando l-size é o comando que vai fazer a alteração da posição, da largura, todos os valores que você achar necessário para a sua barra. Vejam esses valores, 80, 12, 1, cada valor desse aqui representa uma característica específica desta barra. Eu vou estar explicando para vocês e mostrando um exemplo de uma barra que eu fiz para um dos meus mods. O primeiro valor que vocês estão vendo, de 80, ele representa a quantidade de pixels que a minha barra vai ser mostrada. É o tamanho da minha barra, não a quantidade de energia de life do personagem. É apenas o tamanho da minha barra. Se você tiver um personagem que a energia dele for maior do que 100, 150, e você colocou esse valor de 80 no tamanho da barra, simplesmente vai sobrepor essa barra, vai aparecer uma barra em cima da outra, não há problema algum. O segundo valor 12 representa a altura da barra, ou seja, dependendo do valor que você colocar e se for necessário, a barra vai ficar mais fina, mais grossa, depende da sua necessidade. O terceiro valor que está indicado como 1, ele representa a borda da barra, ou seja, é um valor binário, 0 ou 1. No caso do 1, ele remove essa borda, ou seja, a minha barra não precisa de borda devido ao ícone que eu desenhei e coloquei sobre essa barra. Então não tem necessidade de uma borda em volta dela. Já esse primeiro 0, que é o quarto valor que está aqui, ele vai indicar justamente aquilo que eu estava explicando em relação ao tamanho da barra e a quantidade de life do personagem. Se você colocar um valor diferente aqui, colocar 0 ou 1, que é binário também, o valor 1 ele vai querer mostrar como se fosse em porcentagem, mas isso daí é uma opção que o próprio OpenBOR coloca e você não tem como mudar. Não é valores numéricos. Não vai aparecer 70%, 80%, 90%. Simplesmente ele vai colocar barras de outras cores, uma sobre a outra, indicando como está o andamento da energia do seu personagem. Esses quatro últimos valores que estão com menos 300, eles são referentes a alguns detalhes para você incrementar a sua barra, caso você queira deixar ela sem nada por cima. Ou seja, você vai estar trabalhando com o primeiro valor, que é uma borda, que você vai aumentar, diminuir, colocar ela mais grossa, mais fina, ou sei lá, o que você quiser. O segundo, menos 300, vai estar relacionado com a sombra dessa barra no conjunto todo. Já o terceiro, menos 300, ele vai querer indicar uma espécie de um gráfico, algum desenho, alguma coisa. E o último já é um plano de fundo. Eu coloquei menos 300 porque se você criar um ícone e que nesse ícone ele vai ficar em cima dessa sua barra de energia e dentro dessa barra de energia você quer colocar alguns detalhes, se for qualquer um outro valor diferente de menos 300, a barra vai ficar à frente desse ícone, vai ficar em cima do ícone. Então você não vai ver os detalhes que você criou do ícone, que o ícone é sobreposto nessa barra. Vocês vão entender mais para frente. O menos 300 coloca a barra como se estivesse no plano de fundo. Então, se você criou um ícone e tudo aquilo nele que for vazado, que for transparente, vai deixar mostrar a barra por trás. Se o valor não for menos 300,
e simplesmente a sua barra vai ficar na frente e não vai aparecer nenhum detalhe. Uma coisa que vocês devem ter atenção é o seguinte: esse comando lbarsize, ele se refere a todas as barras, tudo que tem na tela de inimigos, players, etc. Se você quiser fazer uma barra diferente para os inimigos, você tem que colocar este comando ou barsize e os valores referente a essa nova barra que seria referente aos inimigos. É da mesma forma que faz a lbarsize, porém lbarsize refere a players e o barsize é referente aos inimigos. Bem, pessoal, este foi o ícone que eu criei para o meu jogo das Tartarugas Ninjas e dos Battletoads. Ou seja, você pode observar que no local onde a barra irá aparecer, tem várias grades dentro dela, vamos dizer assim, esses detalhes aqui. No caso, eu ficaria desta forma no jogo. Observem ali que a parte verde, que representa a energia da tartaruga, ela está por trás das grades, ou seja, do complemento do meu ícone. Se eu não tivesse colocado aqueles valores de -300 naquele comando do lbarsize, ia ficar desta forma naquela tela. Imagine só, todo o trabalho que eu tive não seria visto. O certo seria mostrar desta forma. Então, aquele -300, ele faz com que isso aconteça. Bom, agora que nós já sabemos como trabalhar com a barra, as características do seu funcionamento, nós vamos agora aprender a criar um ícone e de maneira que este ícone vai interagir com a barra que você acabou de definir. Ou seja, o ícone é o ícone que vai estar acima dessa barra, que é a energia do seu personagem, e ela vai ser mostrada durante o seu jogo. A primeira coisa que você faz é criar este ícone da maneira que você achar mais fácil, mais viável, no programa de edição de imagem que você preferir. No meu caso, eu trabalho com Photoshop. Então eu criei este ícone para que ele seja mostrado no meu jogo das Tartarugas Ninjas e dos Battletoads. Essa parte lilás do fundo é a parte transparente, é a cor primária que eu usei para que o OpenBOR entenda que ela é a parte invisível do jogo. Ou seja, desta forma, o ícone junto com a barra vai interagir e vai ficar desta forma no jogo. Observem ali que está mostrando um fundo verde, que é a energia do meu player, e a barra está sempre por trás do ícone e mesmo assim mostra o cenário pela transparência do próprio ícone que eu criei. Agora nós vamos aprender a colocar este ícone na posição correta que nós queremos que seja mostrado no BOR. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço é colocar o meu ícone que eu criei na posição desejada na tela, como se fosse do próprio OpenBOR, ficando mais ou menos nesta posição. A partir daqui eu vou conseguir obter as coordenadas para que eu possa fazer o nome e os outros objetos ficarem no local que eu desejo. Primeira coisa que eu faço, eu traço essas linhas, né, do Photoshop, eu trago elas para que eu possa ver a posição correta que meu ícone está. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês através das informações dele, que meu ícone está se apresentando aqui mais ou menos na posição, vamos dizer assim, 12 por 8, para ser mais exato, seria mais ou menos isso, 12 por 8. A partir desse ponto aqui, eu consigo dar continuidade à localização das coordenadas para os outros objetos. Por exemplo, ali eu descobri onde vai ficar o meu ícone. Todos os elementos que se encontram na tela do OpenBOR relacionado com o ícone, com a barra, eles são localizados pelas coordenadas de x e y. Ali naquele caso, o primeiro ponto que eu fiz foi descobrir a posição correta do meu ícone, que seria, como eu tinha dito, 8 por 12, que a partir daqui eu consigo buscar as outras localizações. Então eu venho no arquivo de texto do próprio Levius.txt e lanço esta coordenada aqui, com o nome de P1 icon 812, que é o valor de x e y. E P1 porque eu estou trabalhando com o primeiro player.
A partir daqui, eu vou ter que fazer outras coordenadas para que possam aparecer no meu mod, no OpenBOR. Por exemplo, esse P1 Score, vocês podem observar aqui que ele tem praticamente 6 marcações, ou seja, ele vai estar mostrando 3 coordenadas para 3 objetos, né, diferentes na tela. Os dois primeiros valores de 8 e 1, ele vai estar mostrando a posição do nome do personagem. O terceiro e a quarta posição vai estar se referindo àquele tracinho que tem depois do nome. Certo? Tem o nome do personagem, um tracinho, e depois vem um outro dado, que seria os pontos que o jogador fez na fase, que seria o quinto e o sexto valor. Depois nós temos aqui o P1 Life. Esse P1 Life, ele é a posição da barra de energia do personagem. Sim, aquela barra que nós trabalhamos. Aonde é que ela vai aparecer? Por que está P1 6115? Aqui eu vou mostrar na tela do meu próprio jogo para ficar mais fácil de entender. Isso porque a barra de energia vai estar aparecendo mais ou menos nessas coordenadas. Então aqui, se você posicionar direitinho, você vai ver que está se referindo ao valor de 6115, que seria o local exato onde que a barra de energia iria aparecer. Lógico, aqui você coloca depois a posição correta, com mais calma vai mostrar certinho. E assim por diante. Outra observação, P1 Life X. Esse X aqui é o X que tem aqui mesmo, ó. Esse X você tem que mostrar onde ele vai aparecer, colocar ele na coordenada correta. Esse P1 Life EN, esse EN aqui, ele está referindo à quantidade de vidas que o personagem tem, que seria no caso esse 3 aqui. E assim por diante. Você vai ter que fazer isso com todos esses elementos que você está trabalhando para o seu jogo. São vários itens que você tem que ir relacionando. Por exemplo, o outro aqui nós já falamos do P1 ícone, que é o ícone que eu posicionei. O P1 nome J, que é esse valor também que mostra uma marcação de 3 elementos. Ele vai estar mostrando os dois primeiros valores, onde vai ficar o nome do personagem. O terceiro e o quarto é a posição daquele escrito Select Hero. E os outros dois últimos, né, o quinto e o sexto, é onde aparece escrito Press Start e também quando dá Game Over. E isso tudo é determinado e mostrado na tela, igual está aqui, ó, pressione Start para o segundo player. Aqui já está com o nome do jogador, então lógico que não ia ter. Agora, vocês têm que estar atentos ao seguinte, isso tudo que você fez para um jogador é necessário fazer para o segundo jogador. Se você tiver um terceiro jogador, um quarto jogador, tudo tem que ser definido. Senão vai ficar aquela bagunça em cima do seu projeto. E para que você possa estar fazendo a barra do inimigo, caso você coloque lá para aparecer a barra de life do inimigo com o nome, ícone, que no caso no meu não tem o desenho do rosto, mas na verdade meu ícone se trata dessa barra vermelha que está por cima da barra original. Então ficaria desta forma. Você teria que estar usando os seguintes valores. É um life, é um name e assim por diante. Isso se refere à posição que ele vai aparecer caso o player 1 atinja esse inimigo. Aqui, como está 2, é caso o player 2 atinja o inimigo. Aqui a mesma coisa vale para o ícone. Mas esses dados são para os inimigos, obstáculos, ou tudo que tiver uma barra na tela do OpenBOR. Desta forma, seu jogo vai ficar com seus ícones personalizados e com as suas características. Nesta imagem, vocês podem observar que a barra de energia e a barra de especial foram feitas de maneira diferente. Estão vendo aqui, ó? A barra agora de energia do char está em pé.
E outra coisa, a do inimigo, do chefe, ela está aqui embaixo. E também com o ícone respectivo do personagem. Aqui eu alterei aqueles valores, é lógico. Vocês podem ver que a posição da quantidade de vida, do ícone do personagem, está tudo diferente do outro. Ficou mais ou menos com esses valores aqui. L bar size está diferente, as posições, é lógico que vão estar diferentes. E outra coisa, esse MP bar size se refere à barra de especial do char. Caso o seu player tenha algum golpe especial que gaste energia e você quer trabalhar na barra, simplesmente você muda o comando L bar size para MP bar size, colocando logicamente os valores que você acha necessário para o seu jogo, ficando desta forma aqui, ó. Eu coloquei esse pedaço aqui em cima, é o especial que o Noturno faz. No mais, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.